Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre Robô Selvagem, um filme feito pela DreamWorks. É um filme que trouxe bastante alegria e mudou a forma como a gente vê os filmes. Tudo começa com a robô Rose sendo encontrada numa ilha cheia de animais, na qual a civilização moderna e tecnológica não se encontra. Então ela se vê ao modo de tentar se adaptar e conhecer aquele ambiente. Ela se especializa na linguagem, na forma de comunicação dos animais. E logo ela percebe que ali reina cadeia alimentar, na qual um animal devora o outro. Inclusive ela é atacada por um urso, ela acaba destruindo um ninho de um pássaro, sem querer, fugindo do urso. E lá ela encontra um ovo de ganso, na qual ela começa a cuidar. E aparece o Nick, uma raposa, na qual tenta devorar o ovo. E de forma meio cômica ou comédia, ele tenta fugir dela, uma perseguição incrível, uma boa animação, onde mescla 3D com 2D. E o Nick ele é capturado, né, depois de ter esbarrado no porco-espinho. Então a robô ela começa a cuidar desse ovo e o ovo choca e nasce um patinho, na qual ele se afeiçoa a ela. Infelizmente, na hora que a robô está tentando acionar o dispositivo de sinal na qual vai fazer as naves em buscar ela, o gancinho quebra o coisa que dá o sinal, transmite o sinal. Então ela fica cuidando dele, né? Ela encontra uns gambás e ela explica para ela que o gancinho se afeiçoou a ela, o robô, na qual ela tem que ensinar eles os 3 passos: alimentação, voar e sobreviver. Da forma antes do inverno, porque quando chegar o inverno ele tem que migrar, porque lá congela tudo naquela região. Então ela mais o Nick, a raposa, buscam fazer isso antes do inverno. Eles vão treinando ela, tem várias dificuldades, ela é mais como, vai se tornando como uma mãe realmente pro gancinho, e vai cuidando dele. Chega ao ponto que ele já está bem maior, ele encontra um bando dos gansos na qual cultiva a mesma espécie, né? É da mesma espécie, só que ele não é aceito por não saber voar, não sabe se comunicar. Ele até fala como um robô, na qual transmite estranheza aos outros gansos. A Lois, a robô, ela busca então uma águia, né? Na qual ensina ele a voar e eles vão treinando. Ele passa dias treinando e chega um momento que eles têm que se despedir e ela se sente comovida, mesmo sendo um robô, ela se afeiçoou ao gancinho que se chama Bico Vivo, na qual ajudou ele a construir um dique, né, na qual eles podem ficar, morar sem se preocupar com chuva ou vento. Um imbu de madeira feito especialmente para proteger eles. Aí temos o castor, na qual ele busca derrubar uma árvore, a maior árvore, é um desafio que ele quis fazer, né? Nesse meio ponto, começou a vir as primeiras chuvas, o inverno foi se aproximando, as nevascas, e o Bico Vivo, mas os outros gansos voaram e mostra um pequeno deslumbre, assim, como o planeta se encontra. Mostra que, após os derretimentos das geleiras, houve uma grande expansão das águas dos oceanos, na qual mostra São Francisco, a ponte coberta pela água, vemos baleias, vemos que os animais realmente proliferaram, mostra baleias, peixes, um novo ambiente. A alimentação dos seres humanos agora são feitas através de grandes cúpulas, na qual funcionam como estufas. E lá são vários robôs administrando, os humanos só ficam controlando os robôs de longe, mas os robôs eles ajudam de forma... Então, no meio da tempestade, o Bico Vivo mais os outros gansos entram nessas instalações para se abrigar. Chegando lá, eles são considerados uma ameaça e são atacados de forma cruelmente como umas pragas. Tem os robôs que atiram armas, lasers. Infelizmente, um dos robôs acerta um dos gansos que estavam liderando. Então, o Bico Vivo assume essa liderança e ajuda os outros pássaros. Enquanto isso, a Lois, a robô lá, está passando por um momento de dificuldade, na qual a grande nevasca, a maior nevasca das últimas décadas, estava, devido ao derretimento das calotas polares, o clima ficou meio estável. E isso causou grandes mudanças no eixo e na mudança climática, causando uma grande nevasca na qual vários animais estavam congelando. E nesse momento a gente vê a sociedade e a forma como eles estabelecem a amizade temporária, onde todos os animais se colaboram e são levados para dentro da casa do Bico Vivo, né, do robô e da raposinha simpática que é o Nick.
astuto. E da raposinha simpática, que é o astuto. Gente, eu não sei porque eu tava falando Nick, eu acho que é porque eu assisti Zootopia 2 um dia desse, então me desculpem aí. É o Astuto, o nome dele, Astuto, o da raposa. Então eles ficam lá, todos colaborando, eles passam o inverno lá hibernando, eles... Não sei como os animais carnívoros se alimentaram, né? Então, chega a primavera, o Bico Vivo retorna, tem um momento feliz e assim, bem animado, né? Na qual eles se reencontram com a robô. Só que ela vê que o objetivo dela já foi cumprido. Ela cumpriu a diretriz dela de ajudar, na qual ela encontra uns destroços de outros robôs e ela descobre que o navio que estava transportando eles naufragou e ela foi parar naquela ilha. Então ela encontra o destroço de um robô e usa um dos sensores para chamar os humanos, na qual manda uma nave e vem buscar ela. Mas ao mesmo tempo, ela não quer, ela quer fazer parte daquela família. Ela desiste assim, mas os robôs mandam vários drones, né, para atacar e os animais se unem para derrotar esses robôs. Mas o astro do filme mesmo, na cena, é o castor, na qual vinha tentando tanto tempo derrubar aquela árvore e ele consegue. Ele derruba a árvore para modo de acertar um dique cheio d'água para varrer aquele fogo, incêndio que estava tendo na floresta, que ia aniquilar com toda a ilha. E ele foi um grande herói. Então a Lois e os outros animais ficam felizes, todos bem, só que ela diz que vai vir, eles vão voltar, os seres humanos vão voltar, uma espécie de predador, né? Eles vão voltar e vão tentar capturar ela de uma forma ou de outra, porque ela tem dados importantes, porque ela sobreviveu naquela ilha. A gente não vê o tempo passando, mas foi muitos anos que ela ficou lá. Então, fazendo isso, ela se entrega lá, ela é levada pela nave. E aí vemos o Bico Vivo, passando alguns anos, ele indo naquelas instalações devido à imigração, né, que ele faz todos os anos, ele sempre passa lá e revisita ela. Ela que, mesmo as diretrizes dela sendo apagada, ela ficou um requício na qual ela se lembra dele. E assim vemos a amizade de um patinho com um robô, na qual se torna uma amizade entre mãe e filho. E é um filme muito lindo, bastante atraente visualmente, a história é incrível, tem desfechos impactantes, tem uma boa dinâmica, uma boa narrativa. Vemos a interação dos animais de forma natural e ao mesmo tempo meio simplório em relação à estrutura do filme em si. Então, gente, é um filme excelente, eu recomendo muito que vocês assistam. Quem não assistiu, porque eu não gosto desse tipo de animação, cara, vale muito a pena, eu recomendo bastante. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem, dá aquela forcinha, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, que isso me ajuda bastante. E comentem aí qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu fale, algum filme. O próximo vídeo eu vou falar sobre Zootopia 2, o que eu achei e as minhas impressões. Tudo isso e muito mais no próximo vídeo. Bom, sou o Diogo e até o próximo vídeo. É nóis.